Shalom, boa noite. Feche os seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus para mais esta palavra, este culto. Que o Senhor possa falar com as nossas vidas, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Precisamos muito da misericórdia do Senhor. Sempre precisamos e hoje, esses últimos dias, os últimos tempos, essas regências, nós precisamos muito, muito, muito da presença de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. A Ti, ó Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Carecemos demais da Tua voz, carecemos demais da Tua manifestação, da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça. Fala com a minha vida, fala com a vida da Tua igreja, com aqueles que estão ouvindo, aqueles que ouvirão. Por favor, Pai, por misericórdia, nos sustenta. Precisamos ser alimentados espiritualmente nesta noite. Que o Senhor fale com cada uma de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra a tua Bíblia aí, no livro de Êxodo, capítulo de número 7. Êxodo 7. Enquanto você procura, eu quero falar um pouquinho dos últimos dias para trazer um alerta para a minha vida, para a sua vida, a respeito daquilo que aconteceu no cenário político do Brasil, com a posse do Lula. E com isso, o que acontece? Eu estou vendo muito crente profetizando as desgraças contra o nosso país. E a nossa boca ela foi feita para abençoar, há poder na nossa palavra para abençoar e para amaldiçoar. Mas nós temos que entender, eu e você, que nós somos autoridade. O que nós falamos tem um peso muito maior do que aquele que não conhece a Deus. Então, por favor, vigie muito naquilo que você fale, porque às vezes é tão natural para nós. Nós ouvimos uma notícia, nós propagamos essa notícia e falamos assim: ah, o Lula vai acabar com o Brasil. Ah, esse ministro que entrou vai destruir. O aborto vai ser isso, aquilo. Então, assim, parar de dar voz para isso. A nossa parte é estar repreendendo isso, resistindo isso e ficarmos com a nossa boca fechada. Não dê voz, não dê ao diabo aquilo que ele precisa, que é a nossa voz, que é a nossa declaração. Declare sempre aquilo que o Senhor quer que você declare, que é a palavra de Deus. Então, ore, cubra o nosso país com o sangue dele. Ore pela tua casa, pela tua família, pela tua igreja, pelo teu trabalho. Essa é a nossa função. Não vamos dar voz àquilo que já não está muito bom. E se nós ficarmos dando voz, aí nós vamos ainda turbinar isso. Então, em nome de Jesus. Ou repreenda, ou se posicione contra, ou pelo menos fiquemos quietos em nome de Jesus. Mas de preferência que nós realmente usemos a nossa voz e a nossa autoridade para dar contra tudo isso daí. Amém? Êxodo capítulo 7, versículo 20 diz assim: Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença do faraó e dos seus conselheiros. E toda a água do Nilo, do rio, transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Capítulo 8. Mais para frente um pouquinho, no capítulo 8, versículo 5 diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Mais para frente um pouquinho, nós vamos ver agora no capítulo 8 mesmo, versículo 17. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Amém?
Nós temos um quadro aqui bem interessante, porque assim, houve essa primeira praga, onde a água foi transformada em sangue, os magos fizeram a mesma coisa. Depois vieram as rãs, os magos fizeram a mesma coisa. E depois vieram os piolhos, e eles tentaram fazer a mesma coisa, e diz a palavra de Deus que eles não conseguiram fazer. E aí eles foram até Faraó e falaram assim: isto é o dedo de Deus. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: lá na primeira praga, transformando água em sangue, já era o dedo de Deus ou não? Transformando ali as rãs, trazendo a praga das rãs, já era o dedo de Deus ou não? E por que só na terceira vez eles reconheceram que era o dedo de Deus? Na verdade, Deus já operara desde do primeiro momento lá com as varas, como nós falamos esses dias, quando Arão joga a vara no chão e ela se transforma em serpente, os magos vêm e fazem as mesmas coisas com as suas varas, e a vara então de Arão engole aquela serpente. Ali já era o dedo de Deus. O sangue transformado em água já era o dedo de Deus. As rãs já eram o dedo de Deus. E os piolhos também eram o dedo de Deus. O problema é que quando eles foram fazendo as coisas, os magos e os encantadores também faziam. Quando chegou a praga dos piolhos, eles se depararam com algo que eles não puderam fazer. Eles tinham um limite de atuação dado por Deus. Eles foram até as varas, a água e a rã. Quando chegou no piolho, Deus falou: agora basta. Isso nos faz entender que Deus dá um limite, um campo de atuação para o adversário. Nós não estamos à mercê do adversário. A minha vida e a tua vida, ainda que nós estejamos sendo perseguidos, ainda que nós estejamos sendo bombardeados em muitas áreas, há um limite, há um campo de atuação que Deus permite que ele vá até aquele campo, porque Deus quer nos dar vitória sobre ele. Isso que nós estamos passando nas nossas vidas, em muitas áreas, não é porque Deus nos abandonou, porque o diabo tem o mesmo poder de Deus. Ah, mas o diabo então ele está fazendo a mesma coisa que Deus, ele não vai, nós não vamos conseguir nunca. Não, o diabo está fazendo aquilo que Deus está permitindo que ele faça por enquanto, porque daqui a pouco nós vamos começar a fazer coisas que ele não vai mais conseguir fazer. Daqui a pouco nós vamos entrar numa atmosfera onde não vai dar para ele. E os magos então vão até Faraó e falam assim: esses piolhos nós não conseguimos fazer. Então isso é o dedo de Deus. E por que eles fizeram isso? Por que eles falaram isso? Porque ali aconteceu algo que para eles foi incomum. Eles não tinham como fazer aquilo. Então eles reconheceram Deus naquilo. E às vezes nós estamos enroscados em alguns pontos das nossas vidas onde nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E nós falamos assim: eu não tenho autoridade, eu não consigo fluir nisso, eu não consigo fluir no meu trabalho, eu não consigo fluir na minha igreja, eu não consigo fluir na minha casa, eu não consigo fluir aqui ou ali, porque me falta autoridade. Às vezes, na verdade, nos falta mesmo autoridade, e às vezes também nós perdemos a autoridade. Às vezes nós entregamos a autoridade por falta de compromisso, por falta de vigilância, por falta de prudência, por desobediência a Deus. Existe uma série de fatores que faz com que percamos a autoridade. Às vezes o seu caso, o meu caso, em algumas áreas, realmente é a ausência de autoridade. Mas existem muitos casos na minha vida e na sua vida que nós não estamos com ausência de autoridade. O que nós estamos é faltando uma manifestação de poder incomum. Nós estamos, às vezes, atuando em alguma área da nossa vida, mas ainda nós estamos muito comuns. Estamos fazendo o que o mundo ainda faz de alguma forma, ainda que seja por imitação, ainda que seja para piorar o quadro, porque é absurdo essa passagem, porque assim, eu entendo que um Deus de verdade, ele iria se manifestar assim, quando um Deus se manifesta trazendo uma praga, transformando a água em sangue, um Deus mais poderoso que o outro iria fazer de novo com que o sangue se transformasse em água. Quando ele faz, ele traz as pragas das rãs, se fosse um Deus mais forte, tiraria as rãs dali imediatamente. Mas o diabo ele só complica mais a situação. Já tinha sangue, ele trouxe mais sangue. Já tinha rã, ele trouxe mais rã. Porque é isso que o diabo tem para oferecer para as pessoas. Ele não traz solução, ele só traz mais problemas. Mas para quem está enganado, para quem está entregue a essas coisas ocultas, as magias, eles veem isso como poder. Eles veem isso como uma manifestação de muito poder. Deus faz isso, o meu Deus também faz. O seu Deus transforma água em sangue, o meu Deus também transforma. E ele não consegue enxergar, porque o príncipe desse século cegou o entendimento, que o Deus dele, a quem ele está servindo, está piorando mais a situação dele. Mas quando chegou a praga dos piolhos, então ali houve um ponto final de Deus. Vocês vão até aqui.
E aí eles tiveram que reconhecer quem era Deus de verdade. Mas na verdade isso Deus já era desde o começo. Então o que mudou ali? A manifestação de poder. Então há um convite de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje, para que nós manifestemos o poder, para que nós coloquemos em prática, em funcionamento, o poder de Deus. As pessoas precisam ver as coisas funcionando. Se nós ficarmos só falando, ou pregando uma palavra, ou tendo uma oração, onde as coisas não acontecem, nós não vamos atrair ninguém. Não adianta nós falarmos as coisas e as coisas não acontecerem, ou nós falarmos alguma coisa que a pessoa já tenha para o Deus que ela servia antes. Se você serve a Jesus Cristo hoje, se eu sirvo a Jesus Cristo hoje, se eu estou pregando a palavra, eu preciso necessariamente da demonstração do poder de Deus. Para chegar a um ponto na vida daquela pessoa que ela vai olhar e falar assim: isso é Deus, porque eu não tenho isso. Isso é Deus, porque eu não conheço esse mundo. Isso é Deus, porque isso é incomum para mim. Então você precisa e eu preciso buscar a face de Deus para que nós realmente empreguemos a manifestação do poder, do prodígio, da maravilha, do sinal, do milagre. Nós precisamos ter uma autoridade na nossa palavra, transformada não somente em autoridade que nós já tínhamos, mas nós precisamos fazer com que a autoridade gere poder para termos crédito. O que está faltando para mim e para você hoje não é muitas vezes a autoridade, é crédito. O que você precisa entender, eu preciso entender que eu preciso manifestar um grau de poder onde eu surpreenda os meus adversários, onde eu surpreenda as pessoas, onde eu surpreenda até a própria igreja. Eu preciso manifestar um grau de poder que eu surpreenda você, por exemplo, que está me ouvindo. Eu preciso liberar uma oração sobre a tua vida, uma palavra sobre a tua vida, eu preciso trazer uma direção sobre a tua vida que você fala, opa, isso é o dedo de Deus. Então isso vai fazer com que você me siga. Porque por que você vai me seguir se o que eu te apresento você já tinha? Ou seja, você já estava enrolado e continuava enrolado. Ou o que eu te apresento te complica mais ainda. Logo, você vai parar de me seguir. Se você está seguindo a Jesus Cristo através da minha vida, é porque eu tenho falado alguma coisa para você que tem te tirado de problemas, tem trazido um esclarecimento, tem acendido uma luz dentro de você. Então você olha e fala: isto é o dedo de Deus. Então eu preciso cada vez mais desse poder para gerar crédito com a sua vida, para que a minha voz realmente alcance um lugar no teu coração onde você tenha fé para aplicar o que eu falo. Então isso vai funcionar. Eu vou falar para você: Deus funciona assim. E aí você vai acreditar em mim, vai aplicar isso e Deus vai funcionar. E você vai falar: isto é o dedo de Deus. Chegou um ponto na minha vida que eu preciso aplicar isso realmente, porque agora não tem jeito. Isso aí tem que ser Deus mesmo, porque isso não nunca aconteceu na minha vida. Eu nunca senti isso, eu nunca vi isso acontecer, eu nunca vi uma resposta tão rápida. Eu não sei que tipo de manifestação você vai receber da parte de Deus, mas o importante é que a nossa palavra, a minha, da pastora Fátima, gere em você algo que você nunca teve, para que isso realmente gere um crédito diante dos seus olhos, para que a porta da palavra esteja aberta. Por que muitos crentes hoje estão com a porta da palavra fechada, não conseguem pregar nem para o seu parente? Porque a conduta de vida dele é péssima. Ele tem um procedimento de vida horroroso, então ele não tem o poder do testemunho. Existem vários poderes. Existe o poder financeiro, existe o poder do testemunho, existe o poder do milagre, existe o poder da conduta, existe o poder dos valores, existe o poder da, da responsabilidade, existe o poder, vários poderes, nós vamos poder dar esses nomes. Eu tenho uma pessoa na minha família e ela é a representação máxima do poder. Porque se você analisar o que ela faz com o que ela ganha, o que ela consegue ajudar as pessoas e desde sempre, o que ela auxilia a família inteira e a conduta dela, ela tem muitos poderes. Então você olha e fala: isto é o dedo de Deus. Então ela tem crédito. Essa menina ela se chama Rita de Cássia Monteiro, minha irmã. Por que ela tem esse crédito? Porque ela tem uma conduta constante, irrepreensível. Ela trabalha há quase 30 anos na mesma empresa. Ela já me ajudou demais. Ela ajuda pessoas, ela auxilia, ela tem uma linha de raciocínio, então isso gera para ela crédito. Ela tem o poder da conduta, ela tem o poder do auxílio, ela tem o poder, ela tem essa graça de Deus e ela não se perde nisso. Então, por que acontece isso com a minha irmã? Por que ela gera? Porque ela tem esse crédito com a família, com a minha vida, com a minha outra irmã, com a minha mãe.
com a minha esposa, com meu filho, porque todo mundo fala, a Rita é diferenciada, porque ela gera isso. A autoridade dela é respaldada pelo poder e ela mantém aquilo. Agora, quando que a gente perde? Às vezes a gente fala assim, não tenho mais autoridade com meu filho como eu tinha, porque você se perdeu no poder e a tua conduta ou a minha conduta fez com que o nosso filho nos observasse e fizesse com que nós perdêssemos a autoridade. Aí você vai precisar resgatar essa autoridade agora, manifestando o poder. Não querendo bater, não no xingamento, não na violência, e nada disso vai resolver agora. Agora você vai precisar resgatar o teu filho na manifestação de poder. No que você feriu ele, que você perdeu a autoridade? Na mentira? Então você vai ter que passar agora a pedir perdão para ele, falar, filho, o pai perdeu a autoridade com você porque o pai mentia, você viu eu mentindo, mas eu vou parar de mentir. E aí ele vai te observar e você vai resgatar o crédito contra o filho. Você enganava, você mentia, você roubava, o que você fazia? Que o seu filho olhava e você perdeu a autoridade. Sua esposa, você perdeu a autoridade. No seu trabalho, você perdeu a autoridade. Como patrão, como funcionário, como homem na sociedade. Por que nós perdemos a autoridade? Porque a nossa conduta não tem poder. Então as pessoas olham e falam assim: é crente, mas é igual aos outros. É crente, mas faz a mesma coisa. Eu tô com o nome no SPC, ele também tá. Eu tô devendo, ele também tá. Eu tô quebrado, ele também tá. Tô desempregado, ele também tá. A casa dele é uma bagunça, a minha também é. Era isso que os egípcios estavam falando. Água em sangue eu também transformo. Rã eu também faço. A vara em cobra eu também fiz. Piolho. Opa, é o dedo de Deus. Então você precisa gerar um piolho espiritual aí, para pôr o diabo para coçar a cabeça. Nós precisamos gerar piolhos espirituais para pôr realmente as pessoas para empolvorosa, que dê coceira nela. Falar, cara, o que está acontecendo? Como que eu não consigo fazer isso? Aí dentro dessas pessoas, você vai chamar atenção, porque o poder chegou. A manifestação de poder chegou. O crédito chegou. E aí você tem automaticamente a autoridade reconhecida. Se você for olhar a vida de Daniel, a autoridade ele teve sempre. Mas sabe quando ele passou a ter crédito? Depois de passar pela cova. Nós temos que entender que a autoridade é aquilo que Deus nos dá para praticarmos a unção liberada sobre nós até nós gerarmos crédito. Deus nos dá autoridade, o poder nós geramos. Deus libera para nós a autoridade, aí nós vamos aplicar essa autoridade, vamos repreender o adversário, vamos ter o poder da conduta, da seriedade, o poder da oração, o poder do jejum, o poder da disciplina, o poder financeiro. As pessoas estão olhando para nós em todas as esferas. Eu tinha um tio que já morreu, ele falou assim, ó, a vida que eu levo, na religião que eu tenho, eu sou pingaiada, eu sou homossexual, eu levo a minha vida do jeito que eu quero. Para mim, tanto faz. Agora você, eu tô de olho em você. Porque vocês falam que o Deus de vocês leva as coisas tudo redondo. Então, se você der uma pisada na bola, você está enrolado comigo. Ele estava equivocado? Estava. Porque ao invés dele ver a minha vida como uma vida que tinha os meus problemas e que eu estava tentando fazer o melhor para Deus, e ainda que eu falhe, ainda que eu erre, mas o que o mundo olha e vê em nós? Vocês são perfeitos. Não é isso que a gente prega. A gente fala que o nosso Jesus é perfeito. E nós estamos buscando fazer o máximo para que nós andemos na perfeição dele. Mas o mundo, o diabo, as coisas, eles falam assim: você não é crente, então você tem que ser perfeito. Você não é crente, então por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Então nós estamos sem poder. E nós estamos sem crédito. E nós vamos então ficando sem autoridade. Ou então nós temos autoridade, mas não chegou ainda o tempo do poder. Aí é uma outra história, aí calma. Aí eu vou falar para você, dá uma segurada. Espera um pouquinho, fica na sua posição. Vai piorar as coisas. Mas quanto mais piorar, melhor vai ficar, porque a hora que você for lançado na cova e quando você sair da cova, aí vão falar para você assim: o que aconteceu dentro dessa cova? E você vai poder responder que um anjo do Senhor aprove a Deus enviar um anjo do Senhor para fechar a boca dos leões. E aí você vai ser colocado porque você gerou crédito dentro da cova. Na hora do seu maior medo, na hora do seu maior pânico, na hora da maior dificuldade, nós geramos crédito. E aí ele foi ser colocado para governar. José, a mesma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego, o mesmo jeito.
As pessoas, elas precisam passar por um processo, mas elas já têm autoridade. E às vezes nós nos confundimos isso. Eu tenho autoridade, mas a coisa não vai para frente. Eu tenho autoridade, mas eu não saio do lugar. Calma. Se você tem autoridade e está aplicando isso, calma que o poder vai se manifestar. E a hora que o poder se manifestar, vai gerar crédito. E vão falar: isto é o dedo de Deus. Nós precisamos ter essa marca em nós. Nós precisamos ter esse rótulo. Isto é o dedo de Deus. Isso que aconteceu com Alexandre é Deus. Isso que aconteceu com Paulo é Deus. Isso que aconteceu com a Rita e com a outra Rita é Deus. Isso que aconteceu na casa do Richard é Deus. Isso que aconteceu com a irmã, com a missionária é Deus. Então nós temos que ter essa marca. Nós temos que ter esse registro. Porque as pessoas vão olhar para mim e para você e elas vão procurar alguma coisa. Porque nós mesmos, nós falamos que nosso Deus é diferente. Nós mesmos, nós pregamos um Deus que salva, que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que traz revelação, entendimento. Então nós precisamos manifestar isso, porque as pessoas estão enfadadas de ver a mesma coisa em todos os lugares. E elas estão cansadas. E por que que as igrejas muitas vezes têm se perdido? Porque elas têm se perdido, porque elas têm se corrompido, têm ficado atrás de dinheiro, têm deixado entrar um monte de porcaria dentro da igreja, um monte de mentira, vende um monte de coisa, um monte de ideia mentirosa, que você vai ficar rico da noite para o dia, que você pode prostituir, que você pode adulterar, que você pode leva a vida do jeito que você quiser. Mas entrega aqui o teu dízimo, a tua oferta, e daqui a pouco você vai estar milionário. Aí já você vai estar milionário. Mentira. Eles só querem o teu dinheiro. Eles só querem fazer você ficar no conforto do teu pecado, achando que tudo vai dar certo. E nós vamos morrer do mesmo jeito. Mentira. Pregadores mentirosos que querem extorquir o seu dinheiro, que querem prender você lá na sua zona de conforto de pecado. Mas o verdadeiro evangelho vai confrontar o teu pecado. Falar: ó, para com isso daí. Tira a mão disso daí. Para de mexer com isso daí. Para de mentir. Para de adulterar. Para de roubar. Não sonega imposto. Trata bem sua esposa, seus filhos. Seja bom pai, bom marido, boa esposa, bom funcionário. Tenha poder. Tenha o poder da conduta. Tenha o poder da disciplina. Tenha o poder da oração. Tenha o poder do jejum. Tenha o poder da graça de Deus. Tenha o poder da verdade. Tenha o poder financeiro. As coisas que as pessoas mais olham e admiram e atestam que Deus está na sua vida é dinheiro. Depende, elas vão olhar o carro que você tem, a casa que você mora, a roupa que você usa, quanto você tem no banco, quanto você ganha por mês. Esse é o termômetro do abençoado. Ele pode levar a vida que ele quiser, mas se ele tem um carro novo, se ele tem uma casa boa, se ele tem dinheiro, ele é abençoado. Isso é o que o mundo acha. E eu não sou contra quem tem dinheiro, quem tem carro novo, quem nada, e acho que é abençoado. Mas abençoado até que ponto? Abençoado para a salvação, abençoado para morrer nessa terra aqui, onde a traça e a ferrugem vai corroer tudo, ele vai morrer, vai ficar tudo aqui. Precisa ver até onde essa pessoa vai ser abençoada. Precisa ver até onde ela vai conseguir desfrutar da riqueza dessa terra. Mas para nós que somos crentes, nós podemos ter esse poder. E às vezes é necessário que nós tenhamos realmente o poder da riqueza, que nós tenhamos realmente o poder da vida financeira, porque existem pessoas que vão falar: ah, cara, para eu ser crente, para ter esse carro aí, para ter essa casa, eu já tenho. Só que quando você apresenta e fala: nossa, mas você é crente e você tem mais que eu, isso é o dedo de Deus. E de repente esse sinal, essa maravilha, a Bíblia fala que muitos viriam pelos sinais. Então é necessário que nós, eu e você, façamos sinais, prodígios, maravilhas e sinais, até na área financeira. Não é pecado ser rico, não é pecado ter carro novo, só é pecado se nós amarmos ao dinheiro. A Bíblia fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, não o dinheiro. O dinheiro em si é uma bênção, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque você se torna escravo daquilo lá. Agora, ter dinheiro, tranquilo e calmo. Então, hoje, o que Deus está esperando da nossa vida? Uma conduta que gere poder. Use a tua autoridade para gerar poder. Use a tua autoridade para colocar Cristo para funcionar. Jesus, o que ele fazia? Poder. Ele curava, aí ele saía em secreto para o lugar e daqui a pouco tinha uma multidão atrás dele. Por quê? Porque ele tinha crédito, ele tinha moral, ele tinha nome, ele tinha bandeira. É assim que as coisas funcionam. Nós precisamos ter bandeira.
Nós precisamos ter uma bandeira forte de Cristo. Mas eu preciso ter a minha bandeira. Aquele pastor é um pastor sério. Ele prega a palavra, ele ora por mim, ele cuida da minha vida, eu sou ovelha dele, eu sei quem ele é. Ele me socorre quando eu preciso dessa bandeira, eu preciso ter essa marca, senão eu vou ser só mais um. Não vai adiantar nada. Você como ovelha, você como obreiro, você precisa ter uma marca, você precisa ter uma identidade, você precisa saber quem você é. O pastor, ele, às vezes você está longe, mas a gente vê a conduta, vê como que tá as respostas das coisas que a gente coloca. Por que que a gente deu uma limpada nas nossas listas, nas coisas? Porque tem pessoas que não estão interessadas. Elas não estão interessadas em aprender de Deus e crescer, elas só querem a bênção. Então, Deus nos levou a dar uma limpada na lista. Reduzimos, vamos trabalhar com quem quer. Uma vez eu lembro que o pastor José Prince, ele falou para Deus assim, falou, Deus, estou chateado. As pessoas estão dormindo no meu sermão. Enquanto eu prego, eu olho na plateia e existem pessoas dormindo. Aí Deus falou para ele assim, prega para quem está acordado. Então, aquilo lá para mim foi um alerta. Às vezes vai ter pessoa na minha frente que está dormindo, mas eu vou pregar para quem está acordado. Na lista tinha um monte de gente dormindo. Eu falei, gente, bom sono para vocês. Procure alguém que desperte vocês, mas eu vou trabalhar com quem está acordado. Deus abençoe, qualquer coisa eu estou aqui. Não dispensei ninguém, falei que eu não estou aqui, eu estou aqui. Só que se me procurar, aí as coisas vão ser diferentes. Nós vamos precisar conversar de uma forma diferente. Agora, para ficar só quando interessa e do jeito que interessa, não adianta, porque não vai ter resultado. Então, onde eu estou vendo o resultado? Das pessoas que estão comigo de verdade. Onde eu estou ouvindo o testemunho? Das pessoas que têm acompanhado aquilo que a gente tem orientado. Porque vocês acham que a gente está orando, está buscando a Deus, trazendo uma palavra, liberando uma oração para você? Para quê? Porque isso é a direção de Deus para a sua vida para que você funcione. Então, se você acredita nessa liderança, acredita em Jesus, que realmente nós estamos passando o melhor para você, você vai andar nisso e isso tem que dar certo. Ou então nós estamos enganados. Mas eu creio que nós não estamos enganados, que nós temos passado um alimento espiritual sério para você. E se você aplicar esse alimento espiritual, isso vai trazer resultado. Se você orar, se você buscar, se você aplicar aquilo que você tem aprendido, vai dar resultado. E isso vai gerar crédito. Então você precisa na sua vida urgentemente falar, Senhor, o que que eu tenho que fazer para manifestar o poder e gerar crédito? Eu estou cansado. Eu estou cansado de caminhar, caminhar, caminhar e ninguém me escuta. Eu não tenho crédito na minha casa, eu não tenho crédito no meu trabalho, eu não tenho crédito na rua, eu não tenho crédito na igreja, eu não tenho crédito em lugar nenhum. Eu sou um zero a nada. Você não é nem um zero à esquerda, você é um zero a nada. E é muito difícil ser um zero a nada. Quantas vezes eu já me senti, me sinto um zero a nada, mas aí agora, nós vamos ficar chorando no nosso zero a nada, nós vamos nos posicionar e falar, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso manifestar poder aqui. Eu preciso colocar o Senhor para funcionar, para gerar crédito, para que o Senhor opere através da minha vida. Então Jesus ele arrastava essa multidão porque era mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, poder. Ah, mas todos se converteram? Não. 10 leprosos, só voltou um para agradecer. Jesus falou, nossa, mas não foram 10? Só voltou esse estrangeiro para me agradecer, ele até assusta. Fala, só 10% de aproveitamento, que nível baixo. Mas o crédito estava ali. Os 10 foram curados. E ele não correu atrás de nós e falou assim, ó, porque vocês não voltaram, eu vou arrancar a cura de vocês. Deus não trabalha assim. Deus, ele é injustiçado, ele é deixado para trás, as pessoas aproveitam e ele fica quieto. Ele continua manifestando aquilo que ele é. Fica quieto, irmão. Ah, pastor, estão explorando de mim. Fica quieto. Toca a sua vida. Vai alinhando, vai colocando as coisas no lugar, mas não perca a sua identidade por causa das feridas que os outros causam em nós. Não deixe de ser quem você é ou de fluir naquilo que Deus mandou você fluir por causa das feridas. Eu tive uma experiência trágica de fluir através de feridas dos outros, que os outros trouxeram para a minha vida. Quando eu fechei a nossa igreja aqui em Duartina, há uns 4, 5 anos atrás, eu estava totalmente ferido com aquele rebanho. Tinha ali no final 10 pessoas, mas chegou a ter um pouco mais de 30. E eu comecei então a me perder totalmente da minha chamada, porque eu comecei a olhar para a vida das pessoas.
E a pior desgrama que você pode fazer é ficar olhando para a vida das pessoas e julgando as pessoas e medindo as pessoas e se achando melhor que elas, sabe? Porque você vai cair exatamente no mesmo buraco já já. Então eu olhava para um e eu comecei a me amaldiçoar. Eu olhava assim e falava assim: bom, esse aí vem na igreja o dia que quer, do jeito que quer, então eu quero ser assim também. Essa daí, então eu também quero ser assim. Aquele lá, então eu também quero ser assim. Quer saber de uma coisa? Eu vou fechar essa igreja. Cada um toca a sua vida do jeito que quer. Eu vou arrumar uma igreja para congregar e vou ficar sossegado. Palavras minhas. Fechei a igreja. Não tive um minuto de sossego e assumi toda aquela identidade daquelas pessoas. Quando eu vi, eu estava assistindo filmes que eu não assistia há muito tempo, filmes pesadíssimos, não de sexo, de terror, nada, mas filmes de suspense, coisas de morte, coisas que eu estava livre há muito tempo, eu estava assistindo de novo. Quando eu vi, eu estava numas condutas totalmente fora da minha realidade. E aí Deus falou comigo: Você pediu isso daí? Eu falei: Eu não pedi isso. Eu pediu. Você falou que queria ser igual ao ciclano, ele assiste isso, a outra faz aquilo. Então houve sobre a minha vida uma sobreposição de personalidade. Eu fui puxando para a minha vida, eu tirei a minha vida, eu tirei a minha identidade e fui assumindo aquele monte de identidade das pessoas da igreja e comecei a fazer o que muitas delas faziam. Aí eu tive que me arrepender, me limpar disso e retomar a minha identidade para começar a fluir de novo. Então toma muito cuidado para que você não perca a sua identidade por causa de feridas. Porque às vezes as pessoas nos machucam tanto, nos decepcionam tanto, nos traem num ponto tão absurdo que você fala, não é possível que essa pessoa fez isso para mim depois de tudo que eu fiz para ela. Primeiro que não é você que fez, porque toda boa dádiva vem de Deus. Então, tudo que você fizer por uma pessoa, você está plantando no Senhor. Então, creia que você vai colher da mão dele. Tudo é dele, tudo é por ele, é ele que faz. Nós não podemos fazer nada. E segunda coisa, cuida da sua vida. Se eu tivesse cuidado da minha vida, ou se eu tivesse arrumado um gato que tem 7 vidas para eu ficar cuidando dos gatinhos, das 7 vidas do gato, seria muito mais feliz. Mas eu fui cuidar da vida dos outros. Eu fui medir, eu fui julgar, fui me achar melhor, fui achar outro pior. E não deu certo, irmãos. Escuta o que eu estou te falando. Se você tem esse hábito de julgar, de acusar, de medir, de se achar melhor, o outro pior, fuja disso rapidamente. Agradeça a Deus por você ser assim, por aquilo que Deus te deu. Peça perdão por essa quando fala, Senhor, me perdoa, não quero saber da vida de ninguém. Se eu puder ajudar, auxiliar, orar, eu vou fazer, mas não sou melhor que ninguém. Só me guarda, Pai, em nome de Jesus. Não perca a sua identidade, irmão, porque é muito difícil de resgatar, dói demais, demais, demais. Aí você perde tudo mesmo. Aí você perde autoridade, identidade, poder, crédito. Aí você vai à bancarrota espiritual, acaba, zera. Pensa numa quebradeira. E pela grande graça e misericórdia e poder infinito de Deus e de Jesus Cristo e dos anjos e do céu inteiro, eu estou aqui. Mas dói muito, dói demais, é muita vergonha, é muita dor. É uma dor interna, é uma dor na alma. Você fica 24 horas por dia, você ri só por fora. Mas lá dentro você está moído. Você está brincando, eu era, né, muito brincalhão, estou procurando acertar minha vida nisso aí também. Você cutuca um, você brinca com o outro, você fala mais por dentro. Você não está brincando. Porque o diabo não está brincando, porque ele está te cobrando. Quando você perde a identidade, você entrega a sua identidade para o adversário. E sabe o que ele vai fazer com você? Ele não vai te matar, ele vai acabar com a sua vida. Ele vai te arrebentar por dentro, ele vai te esvaziar. Ele vai arrancar a tua essência, ele vai querer colocar mais da essência dele. Para você sofrer, para você ficar escravizado, para você ficar se cobrando daquilo que você olha para trás e fala: puxa vida, tinha uma igreja bonita, bem montada, tinha isso, tinha aquilo, era aquilo outro. Por que que eu fiz isso? Essa vai ser a função do diabo depois. Ele arma um esquema para você, você entra, você acha que você está abafando. Vou fechar essa igreja. Acabou. Ótimo. Plano perfeito dele. Depois ele falou: lembra da igreja? Agora mesmo nós estamos começando. Sabe quantos aparelhos de som tem na nossa igreja? Nenhum. Sabe quantas cadeiras tem na nossa igreja? Nenhuma. A gente tinha pula-pula, mesa de ping-pong, 50 cadeiras novas, 4 caixas de som pesada.
mesa de som, retroprojetor. Nós era uma igreja bem montadinha. Para nossa cidade era excelente. O nosso tamanho. Nós agora estamos começando do zero. Sabe o que nós temos? Um PC que nós estamos usando aqui da nossa casa, a iluminação que nós compramos esses dias, e o culto que nós fazemos na nossa casa de quarta-feira é na área da minha casa, no meu sofá. Sabe por que eu estou passando por isso? Arrogância, soberba, orgulho, independência de Deus, se deixar levar por feridas, julgamento, acusação, ser o bonzão. Só isso que acontece. Então, eu estou te dando o caminho do fracasso. Faz o inverso. Pastor, qual é o caminho do sucesso? É simples. Eu já te dei o caminho do fracasso. Agora faz o contrário. Qual o caminho para ter poder? É simples. Faz o contrário que eu fiz. Se livra do orgulho, da vaidade, se liga do julgamento, de medir os outros, da soberba, da arrogância, de se sentir melhor. Caminho do sucesso. Simples. Não perca a identidade. Não, não faça nada dessas coisas que eu fiz. Aqui eu estou te ensinando o que não fazer. Manifeste o poder de Deus, gere crédito e tenha sucesso na sua vida. Não é tão difícil, mas nós complicamos tudo. Moisés chegou ali numa missão impossível. Dentro de um país, dentro de uma nação, um cara, com o irmão dele, falando, viu, eu preciso tirar um povo daqui. Joga a vara no chão, também faço. Transforma a água em sangue, também faço. Daqui a pouco um monte de rã, também faço. Moisés deve ter passado um sufoquinho e falar, cara, o que está acontecendo? O que Deus faz e os caras também faz, isso aqui não vai acontecer nunca. Mas chega uma hora que o piolho vem. Então, fique firme. Fala, Deus, manda o piolho. Manda o piolho logo, para que eles vejam que o Senhor está comigo. Gera crédito, me libera poder, respalda minha autoridade, abre as portas, faz prodígios e sinais através da minha vida, me constitui como teu servo, como teu filho aqui nesse trabalho, faz eu parar de passar vergonha. Às vezes nós passamos vergonha também porque nós demos lado para isso, né? Às vezes nós reclamamos tanto, no meu trabalho ninguém me respeita, mas o que você fez lá? O que você conversou? Qual é o seu tipo de conversa, de conduta para ninguém te respeitar? O que você dá de lado? Estão me cantando lá no meu serviço, mas você é bem difícil se alguém tiver a ousadia de chegar numa mulher assim do nada. Alguma coisinha a pessoa pode ter feito. Estão falando um monte de coisa para mim aqui de porque você deu ouvido, porque você participou de algum jeito, alguma coisa, o diabo achou um ladinho. Hoje eu estava ali no sofá depois do almoço, passou uma meia horinha que eu almocei, pumba, acendeu uma ideia na minha cabeça. Massinha de leite ninho, nem leite ninho é, né? É leite em pó, e também. Leite ninho é Nestlé, tem que respeitar, né? Massinha de leite em pó e também, com Nescafé e amendoim torrado. Excelente, gosto demais. Doce. Aí eu falei para a Fátima, falei assim, eu creio que é assim que o diabo trabalha. Porque eu parei de tomar Coca-Cola, estou evitando ao máximo refrigerante e doce, porque eu preciso emagrecer, preciso ter uma vida mais saudável. Então nós não temos nada de doce em casa. Se você chegar aqui agora e quiser um chocolate, uma paçoca, alguma coisa, eu vou ter que sair para comprar. Porque eu não tenho nada, porque eu não tenho domínio. Se tiver aqui, eu vou comer. Então eu não compro mais. Só que o que acontece? Ao meu cérebro iluminado fala assim: tem leitinho, faz uma massinha. Pumba, acende. Então, porque tem alguma coisinha na mão da minha carne ainda, da minha mente, para dar essa ideinha. E é assim que o diabo trabalha. Se tá vindo alguma ideinha na sua mente, é porque tem alguma coisinha na mão dele. E faz você falar assim, ó, assiste aquele vídeo mais uma vez. Vai naquele lugar de novo. Cheira isso de novo. Bebe isso outra vez. Só um pouquinho, tá lá no armário. Se tá tendo essas ideinhas, é porque tem uma brechinha. Esse leite em pó aqui na minha casa é uma brechinha que eu tô dando. Se eu não comprar o leite em pó mês que vem, eu vou deitar no sofá depois do almoço, ou o que eu for fazer depois do almoço,
Meu cérebro não vai falar nada, porque ele sabe que não tem. Então, se o diabo souber que não tem nada para mexer com o teu miolo, ele vai ficar com a boca fechada. Agora, se tiver qualquer brechinha que ele sabe que você pode ceder, ele vai mexer com o teu miolo. Então, muitas vezes o que você está reclamando, que as pessoas não te respeitam, estão mexendo nisso ou aquilo, é porque você mesmo deu brecha. Remove a brecha. Não vou mexer mais com você. Hoje eu venci o leite em pó. Amanhã é outro dia. Provavelmente eu vou comer amanhã ou depois, não sei que dia eu vou comer. Mesmo porque eu preciso acabar com ele, tadinho, senão vai estragar. Mas é muito sério. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, ter um posicionamento muito sério na presença do nosso Deus. E o teu adversário tem que olhar para você e falar assim: é Deus. Isso daí é Deus. Deixa eu ler aqui uma última palavra, para nós estarmos orando e encerrando. No final de tudo, olha o que falaram de Moisés. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Sabe o que Moisés era? Muito famoso. Sabe por que ele ficou famoso? Porque ele destruiu uma nação. Sabe por quê? Porque tinha o poder de Deus a favor da vida dele. Então as pessoas estavam aterrorizadas com Moisés. As pessoas estavam assim, manda esses caras embora logo. No final da história, eles estavam dando as joias, estavam dando ouro, estavam dando as ofertas, e eles estavam assim falando, cara, vai embora logo, porque já morreram os primogênitos, daqui a pouco nós vamos morrer todo mundo. Deus vai entregar o país na mão deles, sem sobrar uma alma vivente aqui. Manda esses caras sumir daqui. Então ele era temido, ele tinha respeito das autoridades e do povo. Por quê? Por causa do poder que ele estava fazendo. Então teve crédito. Ele arruinou uma nação com pragas, com destruição de lavoura, de animais, matando os primogênitos. E mesmo assim, no final da história estão falando, ele tinha moral no meio dos egípcios, dos grandes até os pequenos. Então manifeste o poder de Deus, que você vai ter crédito, e você vai poder fazer as coisas acontecerem na sua vida e aqueles que estiverem ao teu redor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar para estar encerrando. Domingo, culto às 19 horas, Santa Ceia. Não esquece de preparar o seu suco, não esquece de preparar o seu pão. Leve isso muito a sério. Nós precisamos cear, nós precisamos comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Então, prepare o seu pão, o seu suco. Se você tiver a tua oferta, o teu dízimo, o nosso Pix está aí no rodapé do vídeo. Envia a tua oferta, envia o teu dízimo. Me manda o WhatsApp depois falando, pastor, enviei meu dízimo, minha oferta, minha semente, é isso. Aprenda a plantar o teu dízimo. Aprenda a plantar a tua oferta. Fala assim, ó, eu estou mandando essa oferta eu mandei porque eu estou com problema na saúde, estou com problema financeiro, estou com problema na família, estou com problema no meu caráter, estou com problema, não sei, mas eu estou mandando como uma semente, eu preciso de uma restauração nessa área. Nós vamos enviar uma oração por você, te abençoando nessa área. Então, pega esse costume de orar, de plantar a tua semente, do teu dízimo e da tua oferta. Devolva aquilo que é de Deus. Não retenha a semente. Não coma a semente. Coma só aquilo que é da tua parte. Deus tem nos honrado demais através de dízimos e ofertas, ofertas de resgate. E Deus não tem nada diferente para você, porque Deus é fiel com todos nós. Amém? Feche teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por essa palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia. E nós precisamos muito, ó Pai, que seja gerado em nós realmente um poder para que também venha um crédito e para que assim nós possamos, ó Pai querido, avançar, Pai. Moisés ali naquela terra, ele avançou. Ele foi, ó Pai querido, andando, 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 até que o Senhor fez com que ele avançasse e tirasse todo aquele povo escravizado daquele lugar. Sim. Se nós gerarmos, ó Pai amado, as coisas com poder, libertaremos os escravos. Seremos libertos da escravidão, seremos libertadores de escravos. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, como José, o Pai amado, que venceu a prisão e foi também ali colocado no lugar por poder, por revelar sonho, como a vida de Daniel, que manifestou poder naquela cova, como a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que fez o poder ali do fogo não queimar eles. Pai, em nome de Jesus, todos esses homens depois foram colocados em lugares de destaque, de governo,
porque realmente manifestaram poder e tiveram crédito. Por favor, Pai, nos dá essa ousadia, essa sabedoria, essa inteligência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um restante de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Deus abençoe. Shalom. Fogo no bicho.